Vamos voltar, 1 Samuel. Hoje estamos cobrindo aí 1 Samuel capítulo 27, verso 1, até 28, verso 2. E quando a gente pensa que o chamado de Deus em Davi vai finalmente se cumprir, Davi vai avançar, parece que ele recua. E é o que acontece aqui. Vamos ler o texto? O tema de hoje é Davi foge para Gate outra vez. Segunda fuga dele para a cidade de Gate. Davi disse consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Isso para que Saul perca de todas as esperanças e deixe me procurar em todas as terras de Israel, assim me livrarei das mãos dele. Davi se levantou e, com os 600 homens que estavam com ele, foi até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi ficou morando com Aquis, da cidade de Gate, ele e seus homens, cada um com sua família. Davi foi com suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Davi disse a Aquis: se encontrei favor em sua presença, dê-me um lugar numa das suas cidades do interior para que eu more ali. Por que esse servo ficaria morando com você na cidade real? Então, naquele dia, Aquis deu a Davi a cidade de Ziglac. Por isso, Ziglac pertence aos reis de Judá até o dia de hoje, até quando o livro foi escrito. E de todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Davi ia com seus homens e eles atacavam os Gesuritas, os Gerzitas e os Amalequitas, porque estes eram os moradores da terra desde Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Quando Davi atacava aquela terra, não deixava com vida nem homem, nem mulher, e tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos e as roupas. Quando voltava e vinha para junto de Aquis, então Aquis perguntava: quem foi que você atacou hoje? Davi respondia: ataquei o sul de Judá, o sul dos Jeramelitas e o sul dos Queneus. Davi não deixava com vida nem homem, nem mulher, para os trazer a Gate, pois dizia: para que não nos denunciem, dizendo, é assim que Davi fazia. Esse era o seu modo de agir durante todo o tempo em que morou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi, dizendo: ele levou o seu povo de Israel a odiá-lo de verdade, e por isso será meu servo para sempre. E aconteceu que naqueles dias os filisteus reuniram seus exércitos para a guerra, para lutar contra Israel. Então Aquis disse a Davi: fique sabendo que você irá comigo para a batalha, você e seus homens. Então Davi disse a Aquis: assim você saberá o quanto esse servo pode fazer. Aquis respondeu: por isso você será o meu guarda pessoal para sempre. O que nós temos aqui é Davi, convencido de que vai ser morto por Saul, e tomando uma decisão desesperada. Pela segunda vez ele vai buscar refúgio, o asilo, com Aquis, que, para deixar bem claro aqui, é o rei filisteu de Gate. Então, mais uma vez, Davi busca refúgio com um reino rival de Israel, aliás, um reino que, desde há 400 anos antes, tem sido, literalmente, um ferrão no flanco de Israel, atacando Israel, combatendo Israel e gerando problemas para Israel. E é nesse local, na capital, Gate, que Davi vai buscar refúgio pela segunda vez. Na primeira vez, que nós já vimos aí em 1 Samuel capítulo 21, versos 9 a 15, Davi estava sozinho. Ele estava fugindo de Saul, munido de espada e pães, e ele corre para Gate. E, naquela altura, parece que Davi foi protegido por Deus e parecia que Davi e Deus havia vindicado o seu servo. Mas agora, de novo, Davi foge para Gate. Dessa vez, Davi está acompanhado do seu exército e acompanhado das famílias ligadas ao seu exército. Mas em todo o tempo, diferente da narrativa anterior, nós, quando lemos essa passagem aqui, vemos que há um nome, uma palavra completamente ausente em toda essa sessão. Vamos voltar a isso daqui a pouco. Dos versos 1 a 7, nós vemos a descrição da fuga de Davi, Davi deixando a terra de Israel. O que é surpreendente para nós aqui é ele mencionar o medo dele em perecer, em ser morto pelas mãos de Saul, sendo que Saul já 2 vezes, em 2 ocasiões que já consideramos aqui, faz votos de boa intenção para com Davi,
Mas, pelo que a gente também lê aí no verso 4, mesmo com aqueles votos que Saul fez a Davi, Saul continuava perseguindo o futuro rei de Israel. O atual rei, ele continuava perseguindo, continuava ameaçando a vida de Davi. Mas, quando a gente abre o contexto maior, e essa é uma vantagem da gente estar lendo e meditando nesse livro como um todo, a gente se surpreende. Porque não foi só Saul, 2 vezes, quem vindicou e abençoou o futuro rei Davi. Jonatas havia profetizado que Davi prosperaria. A gente já mencionou Saul, mas também tem Abigail, a profetisa, e que pela boca dela, Davi ouve que Deus vai preparar uma casa perpétua para ele, antes mesmo de Deus anunciar isso pela boca do profeta, formalmente em 2 Samuel, capítulo 7. Então, nós precisamos considerar o verso 1 e o verso 4 dentro do contexto mais amplo. Davi está ouvindo vindicações da parte de Deus pela boca de seus servos e de outros que não são seus servos, mas Deus está falando por eles. Deus está transmitindo segurança para Davi. Mas agora, Davi chega a uma situação de desânimo, uma situação de cansaço emocional, espiritual, e ele toma essa decisão de sair das terras de Israel, da terra santa que o próprio Senhor abençoa, da terra que o Senhor deu por juramento a seu povo, e Davi vai buscar refúgio agora nos grandes inimigos de Israel, que são os filisteus. O que fica parecendo aqui, gente, é que Davi, de fato, vacila na sua fé. Debaixo de pressões, debaixo de tensões, e aqui a gente não pode subestimar isso, né? Hoje se fala, por exemplo, de transtorno de estresse pós-traumático, sobretudo quando vai se lidar com veteranos, com gente da força policial. Esse é um tipo de enfermidade que já está presente da antiguidade. Até alguns comentaristas vão sugerir que os problemas que Davi vai enfrentar depois, para o final da carreira dele, tem a ver com os estresses que ele estava enfrentando já nessa época. Nós temos então aqui esse homem, um guerreiro, alguém abençoado por Deus, alguém que foi ungido pelo profeta Samuel, ainda que tenha que guardar essa unção e se esperar o tempo propício para que a unção seja vindicada. Nós temos esse homem, então, agora, chegando ao estado de cansaço, de desânimo, e tomando a decisão, pela segunda vez, de buscar refúgio numa terra estranha, na verdade, a terra dos inimigos históricos da casa de Israel. E assim Davi faz. Ele consegue ficar fora do alcance de Israel e de Saul, e o texto vai dizer, verso 4, que Saul então para de perseguir o futuro rei de Israel. E o texto descreve como Davi entra na terra de Gate. Antes ele entrou sozinho, segurando a espada e um punhado de pães. Agora ele entra com as suas esposas. Pela ordem aqui, a gente lembra, provavelmente quando ele casa com Abigail, ele já está casado com Ainoã, e o texto é meramente descritivo. A gente lembra que o ideal de casamento é que haja uma união, uma aliança entre um homem e uma mulher diante de Deus, ainda que houvesse a poligamia no Antigo Testamento, sobretudo aqueles de classes mais abastadas tinham esposas e tinham concubinas para ter uma casa grande, ter muitos filhos, mas a gente também lembra que nenhuma dessas relações aí era estável ou podia testemunhar uma relação realmente de amor entre os cônjuges, ou de algo mais profundo entre os cônjuges. Mas o fato é que agora ele entra com as suas esposas, com a sua família. O texto registra que ele entra aí com 600 homens de guerra em Gate, e os comentaristas têm sugerido que, no total, contando também, ou presumindo as famílias desses guerreiros, Davi, ele chega na cidade dos adversários de Israel, na capital das 5 cidades ali que eram adversários de Israel, dos filisteus, com mais ou menos 3.000 pessoas, sendo dessas 3.000 pessoas, 600 homens calejados da batalha, gente que sabia lutar e combater. E Davi vai imediatamente para Gate e ele procura o rei da cidade, Aquis, pela segunda vez. Você lembra que nós já tratamos desse homem no passado, quando Davi chega sozinho em Gate, e agora, com esse cortejo, com esses soldados, Davi se apresenta ao rei de Gate, a Aquis, e ele faz alguns pedidos aqui a esse rei. Ele
implora favor para o rei, ou implora misericórdia, que o rei lhe seja misericordioso, e ele sugere ou pede uma cidade para morar. O Davi aqui não quer ser um cortesão, um boneco de enfeite na corte de Gate. E, pelo que a gente vê na passagem, Gate tem suas desconfianças quanto às reais motivações de Davi. Davi é o louco que nós já vemos tempos atrás. Ele, para não ser preso, ele tem que se fingir de louco, ele tem que diminuir a sua dignidade para não ser morto pelos filisteus quando, na primeira vez, em Gate. E ele recebe favor, ele encontra misericórdia. O texto diz aqui que Aquis entrega a cidade de Ziglac para ele. Nós não sabemos exatamente onde fica essa cidade. Mais recentemente, arqueólogos têm sugerido que essa cidade seria Tel-Sera, que fica a mais ou menos 24 quilômetros de Berseba, no sul, bem abaixo de Jerusalém, já caminhando para o deserto do Negev. Mais ou menos aí 30 minutos de carro entre Berseba e esse sítio arqueológico chamado Tel-Sera. Essa seria provavelmente a cidade de Ziklag. De toda forma, essa cidade ficava suficientemente afastada do centro de poder em Israel, mas também ficava suficientemente afastada das 5 cidades que eram as que formavam ali esse grupo aí dos filisteus, o reino dos filisteus, que equivaleria mais ou menos ao território de Gaza, hoje na atualidade. E o texto termina com a menção interessante aqui, que essa cidade pertence aos reis de Judá até hoje. Isto é, até a altura em que o texto foi escrito. A gente não sabe exatamente quando o texto foi escrito, na sua forma final, pode ser algum momento aí entre o século 9 a.C. ou o século V a.C. Um parênteses aqui, nós temos o privilégio aí de lidar com um livro, uma obra, que tem pelo menos 2.000 a 3.000 anos de história. Nós estamos considerando e a recebemos como palavra de Deus também. Alguns pontos que são muito interessantes aqui nesses primeiros 7 versos é que, presta atenção, Davi, ele percebe a proteção de Deus 2 vezes quando Davi tenta matá-lo com a lança. Ele consegue livramento, ele experimenta livramento quando os oficiais de Davi vão tentar prendê-lo na sua casa. Mical usa subterfúgio ali para ele conseguir fugir. Ele experimenta proteção de Deus quando esse mesmo rei, Aquis, e os habitantes de Gate começam a suspeitar das motivações de Davi, e ele ali tem que fingir de louco para conseguir fugir daquela cidade. Ele é livrado dos habitantes de Keila, que querem atraiçoá-lo. Deus mesmo impede que Davi faça uma vingança sem propósito contra Nabal. Mas mesmo assim, Davi resolve fugir. Mesmo tendo diante de si exemplos da providência divina, do cuidado divino, da bênção divina sobre ele, ele acaba virando as costas para o destino que lhe estava proposto, lhe foi traçado. E em todo o tempo, pela boca de Jonatas, pela boca de Saul, pela boca de Abigail, Deus já está falando e dando as indicações do que Davi deve esperar do futuro. Mesmo assim, Davi, ele foge. Ele sai da terra de Israel. Mal e mal comparando, é como se a gente abandonasse a nossa igreja. Olha, eu cansei, eu estou numa situação ruim, eu vou deixar aqui esse local, que seria o local de abrigo, eu vou tentar buscar o meu próprio caminho. Vou abandonar aquilo que Deus projetou para mim. Vou seguir aquilo que eu entendo deve ser o caminho que eu devo traçar. Antes a gente criticar Davi e pegar pesado com ele, como se diz, a gente tem que lembrar que nós ou já fizemos isso, ou corremos o risco de agir como Davi. Muitas vezes, o peso do nosso pecado, o peso das tensões que enfrentamos, falta de encorajamento, podem levar a gente a abandonar o nosso chamado. Podem levar a gente a deixar de lado aquilo que Deus intentou para a gente. Podem nos levar a agir de forma diferente da identidade que o próprio Deus, por meio do seu Messias, nos conferiu. Então, antes da gente torcer o nariz para Davi, antes da gente fazer um juízo de valor de Davi, a gente deve se refrear. Porque um ponto interessante aqui nessa passagem, e a gente já leu, e vamos considerar alguns pontos até meio chocantes, se você anotar, o autor, inspirado por Deus, não faz um juízo de valor sobre o servo de Deus aqui, sobre Davi. Em nenhum momento Davi é acusado, ele é exortado, e é o que é um ponto. Em nenhum momento a passagem moraliza o que acontece com Davi. Nós temos aqui um homem
um soldado, um guerreiro, e ele está cansado, ele está atribulado, ele está desanimado, e nesse contexto, mesmo tendo diante de si e tendo cantado também, celebrado também a providência divina, o poder divino, o cuidado divino, ele vira as costas para Israel. Então a gente a gente deve se refrear aqui de criticar Davi, de julgar Davi, porque ou nós já fizemos isso, ou nós estamos sujeitos a agir como Davi. Só que o ponto interessante aqui desses primeiros versos é que o que a gente começa a perceber é que o Senhor Deus, ele tem o poder de usar dificuldades que nós enfrentamos para nos tornar pessoas melhores. E a gente, de um lado, a gente tem que refrear nossa curiosidade. O que vem depois? Se a gente quer usufruir o texto, quer saborear o texto, a gente tem que chegar ao texto como se a gente não o conhecesse ainda. Os versos 1 e 2 do capítulo 28 funcionam assim. Davi vai sair em combate contra o seu próprio povo. Aí a gente tem que, de um lado, refrear nossa curiosidade. Do outro lado, a gente tem que botar o texto em contexto. A gente sabe quem é Davi. A história dele é conhecida. Então, a gente tem que lembrar que mesmo quando nós viramos as costas para o povo de Deus, mesmo quando a gente trai o nosso chamado, mesmo quando a gente age contra aquela identidade que Deus atribuiu para nós, Deus permanece velando pela gente. Deus tem poder de usar essas lutas, essas dificuldades, os nossos fracassos, para tornar a gente homens e mulheres melhores, servos melhores. Então, a gente tem que lembrar que nossas escolhas equivocadas, nossas decisões de momento, nossas opções feitas por cansaço, por desânimo, por falta de encorajamento, por pecado, não são definitivas. Elas não são finais. Porque há um Deus no céu, ainda que o nome dele não seja invocado. Uma pista para o que eu vou tratar daqui a pouco aí. E outro ponto que a gente pode destacar aqui é que nós, ainda que diante de inimigos temíveis e de problemas e dificuldades, não devemos nos entregar ao desânimo e ao medo. A grande pergunta que a gente precisa sempre fazer para nós mesmos, né? Lembra que a história começa com Davi dialogando consigo próprio. O que nós devemos fazer nesse diálogo íntimo que fazemos conosco mesmo é sempre lembrar quem é o Senhor da aliança. Quem é o Deus que nos trouxe para debaixo do seu cuidado, para debaixo das suas asas, como a galinha junta os pintinhos para protegê-los? Quem é o nosso Deus? Mas essa é uma pergunta que não surge no texto. Okay? Há algo aqui que está ausente em toda essa passagem que deveria surpreender e chocar a gente. Mas nessa altura a gente precisa considerar, quando estamos debaixo de tensão, de desânimo, de aparente falta de encorajamento, a gente tem que lembrar quem é o nosso Senhor. Quem é aquele que nos trouxe até aqui? Quem é que tem sustentado a gente em todo o tempo? Avante então, versos 8 a 12, aqui a gente tem uma descrição do que Davi faz no tempo em que ele passou em Gate pela segunda vez. Agora, o rei atende o pedido de Davi, o rei Aques lhe dá uma cidade, lhe concede uma cidade suficientemente afastada do centro de decisão em Israel, também afastada das 5 cidades dos filisteus, a cidade de Ziglac. E o que Davi faz aí? Ele vai se envolver nesse tempo em pilhagens e matanças. O texto simplesmente descreve o que Davi faz. Para nossa mentalidade contemporânea, o que Davi faz aqui é simplesmente horroroso. A gente recua horrorizado, como se o nosso mundo hoje fosse muito melhor, ou muito diferente, ou mais civilizado do que o mundo de 10, 12 séculos para trás. O fato é que Davi, que é um homem de armas, ele parte para o combate. E o que ele faz ali é nada mais, nada menos cumprir aquilo que Deus havia determinado, exigido de Josué e Calebe e daqueles que estavam entrando na terra da promessa, nesse momento definidor lá que a gente tem em Deuteronômio em Josué. Davi estava cumprindo o que Deus havia pedido de Saul e que nem Josué, nem Calebe, nem os que seguiam Josué e Calebe, nem Saul e seus exércitos conseguiram fazer. O que Davi estava fazendo era exterminando inimigos históricos da casa de Judá, destruindo-os completamente. E nesse sentido, ao eliminar esses inimigos externos da casa de Judá, Davi estava cumprindo aquilo que Deus havia requerido
de Josué, de Caleb, daqueles que entraram com ambos na terra da promessa, e havia requerido do próprio Saul. E a gente lê isso em Deuteronômio capítulo 20, versos 16 a 18. Porém, das cidades dessas nações que Yahvé, seu Deus, lhe dá como herança, não deixem ninguém com vida. Pelo contrário, como o Senhor, seu Deus, ordenou, vocês devem destruí-las totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, para que essas nações não ensinem vocês a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois vocês estariam pecando contra o Senhor, contra Yahvé, o seu Deus. Então, tanto em Gênesis como em Deuteronômio, há uma promessa e uma ordem para que quando o povo de Israel entrasse nessa terra, a terra que mana leite e mel, a terra que Deus estava concedendo para Israel, por promessa perpétua, como feito a Abraão, Isaac, Jacó, também a Moisés, todos os habitantes daquela terra fossem exterminados. Obviamente, mais uma vez, esse tipo de história suscita na gente aí algumas sensibilidades, a gente fica meio horrorizado com essas histórias, tenta talvez jogar essas histórias contra o Novo Testamento, como se o Deus do Novo Testamento fosse um Deus fofinho, inofensivo, bonzinho, e o Deus do Antigo Testamento um Deus malvado, cruel, meio sádico. Isso é, na verdade, uma heresia muito antiga chamada marcionismo, mas o fato é que já no Antigo Testamento está embutida a noção de que Deus é um Deus vingador contra o pecado. O que Davi está fazendo aqui, cumprindo, talvez sem saber, ordens que Deus havia dado ao seu povo que não foram cumpridas, é de forma histórica, visível, palpável e real, mostrando a todos aquilo que vai acontecer no dia do Senhor, no dia da vingança do nosso Deus, quando Ele voltar para dar a cada um segundo os seus pecados. Então, em vez de a gente se horrorizar com Davi, a gente deve lembrar que Deus estava sendo extremamente paciente com aqueles povos, aquelas nações que praticavam as mais variadas abominações. Deus não queria que seu povo especial se contaminasse com aquelas abominações. Então, Davi, e aqui é o ponto interessante, esse homem, no meio do seu desânimo, do seu cansaço, das suas tensões, dos seus subterfúgios, das suas mentiras, isso tudo é descrito no texto, mas não julgado, ele continua sendo usado pelo Deus Todo-Poderoso, ainda que o nome de Deus não seja invocado. Isso que é o mais surpreendente para a gente aqui. Isso que deveria levar a gente a dar um passo para trás e, uau, o que está acontecendo aqui que a gente não está percebendo? Davi, mais uma vez, ele usando subterfúgios, usando mentiras, usando trapaça, ele continua sendo usado por Deus, mesmo quando o nome de Deus não é invocado nessa passagem. Ele está de forma muito clara e direta, cumprindo ordens que Deus havia dado a Josué, dado aos seguidores de Josué, também a Saul e seus exércitos, ordens que não foram cumpridas e que estavam gerando problema para a própria nação de Israel. O mais surpreendente de tudo aqui é que esse futuro rei, cansado, desanimado, se apartou voluntariamente do seu povo e da sua terra amada, da sua terra santa, da terra dada por promessa a essa nação eleita. Esse homem que aparentemente está caminhando para o ostracismo, para o esquecimento, para o desastre, continua sendo usado pelo próprio Deus. E aqui a gente não precisa quebrar muito a cabeça para talvez se imaginar naquele tempo, e você em Judá está ouvindo as histórias desse homem rebelde que é perseguido por Saul, e daqui a pouco começa a chegar notícias, olha, nações como os Gessuritas, os Gerzitas, os Amalequitas que eram inimigos históricos de Israel, os Amalequitas que levaram Saul a pecar, e por causa do pecado de Saul lhe foi removida a bênção, eles estão sendo destruídos pelo nosso Davizinho. Então, Saul ainda está com a coroa, ainda está reinando em Israel, ele tem o poder de fato em Israel, mas o poder de jeito está sendo removido da mão dele, mesmo com o cansaço de Davi, mesmo com o desânimo de Davi, mesmo com os pecados de Davi, com as faltas de Davi, mesmo Davi tendo se tornado, junto com o seu exército, a máquina de moer carnes do mundo
antigo. E é isso que está acontecendo aqui. Eu não vou defender Deus, ele não precisa de defesa, né? O fato aqui é que nós temos uma antecipação da vindicação futura da justiça retributiva do Senhor. E Deus está usando Israel para ilustrar o que será o dia da vingança do nosso Deus, o dia do Senhor, quando ele vai retribuir cada um segundo os seus pecados. Para aqueles que quiserem estudar um pouco mais sobre isso, eu recomendo uma obra que a Edições Vida Nova lançou, ano passado, se não me falha a memória. O título do livro é Deus Realmente Ordenou Genocídio, e esse livro já foi recomendado aqui na nossa igreja pelo Diego e pelo Tiago Guerra. Aliás, o Tiago Guerra já tratou um pouco disso no passado, vocês podem voltar ao sermão dele pregado recentemente sobre essa questão aí do chamado genocídio do Antigo Testamento. Mas aqui a gente tem que lembrar, história bíblica não é um livro para aquecer o nosso coração, uma obra fofinha, algo tipo esmilinguido. Não, nós estamos diante de um livro que trata de homens e mulheres reais, pessoas de carne e osso, como nós, com a mesma medida que a gente, e que Deus continua trabalhando com eles, Deus continua velando por eles, e Deus continua usando estes. Então, o surpreendente da passagem é que mesmo Davi comprometendo sua identidade, o seu chamado mais profundo, mesmo Davi mentindo, trapaceando, aparentemente abandonando sua lealdade a Israel, Deus continua operando por meio do seu servo. E o que é surpreendente da passagem, isso é muito raro na Sagrada Escritura, o nome de Yahvé, o nome sagrado, o nome que não é pronunciado, o nome do Eterno, do Todo-Poderoso, não é mencionado uma única vez nesse capítulo. Isso é muito raro no Antigo Testamento. Cantares é um exemplo, Estéreo outro exemplo, mas eu já tenho tentado destacar com vocês aqui a quantidade de vezes que o nome Senhor aparece, e eu tento mostrar para vocês, olha, no texto original, o que está sendo citado aí não é só o nome Senhor, mas é o nome sagrado, Yahvé, o Eu Sou, aquele que se revelou a Moisés, a sarça que ardia e não se consumia, o Eterno, aquele que existe de eternidade a eternidade. Esse nome não é citado uma única vez na passagem. O que parece aqui, parece que o autor inspirado quer mostrar para a gente, é que Davi chegou ao seu nível mais baixo. Mesmo tendo ouvido profecias muito específicas do seu destino, mesmo provando o cuidado divino, a intervenção divina que não permite que ele seja massacrado por Saul e pelos seus, o nosso personagem aqui cansa, o nosso herói cansa, ele desanima, ele perdeu o encorajamento, ele agora tem esposa para criar, para cuidar, ele tem filhos vindo, ele tem as famílias dos seus guerreiros, ele não pode perder esse apoio agora. O que ele faz? Vira as costas para o seu chamado, vira as costas para Israel. Sobretudo, ele trai a sua própria identidade, quem ele é da forma mais profunda. Mas, o que é muito interessante na passagem, paradoxal, não contraditório, mas paradoxal, é que ainda assim, o Senhor continua lidando com Davi. O Senhor continua usando Davi. Davi é usado aqui para destruir os inimigos históricos de Israel. Mais adiante ele vai assumir o reino. E mais adiante ele vai preparar todo o campo para que o filho dele, Salomão, leve Israel à expansão máxima, a um alcance territorial que Israel nunca mais conseguiu e nem hoje vai conseguir, talvez. Como é que isso acontece? Com Davi vivendo como um pária, como um mercenário, um soldado a soldo, servindo uma nação inimiga histórica do povo escolhido, do povo eleito, do povo da aliança, e exterminando esses inimigos da fronteira, preparando o caminho para que o filho dele, mais adiante, consiga expandir o reino de Israel em paz. Isso é um ponto também que deve ser destacado, e a gente volta a essa questão mais adiante, em outra parte da nossa exposição de 1 e 2 Samuel. O fato é que Deus vela pelo seu servo, mesmo quando ele não invoca o Senhor. Esse é um ponto importante para nós aqui. Nós estamos tratando aqui de um homem exausto, cansado, que vira as costas para Israel, um homem já alquebrado, tensão da batalha, de toda a luta, perseguições, incompreensões. Ele abandona a terra de Israel, abandona a congregação do Senhor e vai para a terra dos seus inimigos, vai para a terra estranha. Mesmo ele sem invocar o Senhor, mesmo ele sem
o texto não dá nenhuma indicação de que ele ore. Lembra que, em outras passagens, Davi, ele consulta o Senhor. Não há nenhuma menção a Davi consultando o Senhor. Por isso, o texto ressalta, ou deve ressaltar para a gente a ausência do nome sagrado aqui. Ainda assim, Deus vela pelo seu servo. Meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, isso é toda a nossa segurança. A gente não é bom o suficiente, a gente não é esperto o suficiente, a gente não é inteligente o suficiente. Se nós dependermos para a nossa salvação das nossas últimas palavras, a gente está muito mal. Né? Vou me arrepender no último minuto, aí Deus vai me introduzir no paraíso. Se a gente depender disso, meus irmãos e irmãs, melhor a gente fugir para os montes. O fato é que a vida é dura, o combate é intenso, muitas vezes a gente não recebe apoio que deveria, mesmo sendo membros da igreja, vontade de desistir é grande, a vontade de ir para outro território também é forte, mas Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus da misericórdia, o Deus fiel, Ele vela pela gente, mesmo no pior momento da nossa vida. E sabe o que é surpreendente? Mesmo as nossas escolhas tolas, equivocadas, idiotas, estúpidas, mesmo nossos atos, às vezes tresloucados, que parece que não tem método, eles estão debaixo do cuidado e são usados por esse Deus. Deus verga a gente, como diz o profeta, mas Ele não quebra a gente. Isso que é surpreendente na história bíblica. Isso que é surpreendente nesse momento aqui da história de Davi. Continuando aí, versos 1 e 2 do capítulo 28. E a gente tem agora a preparação para a guerra. Lembra, a gente tem uma tensãozinha aqui. Do lado a gente conhece a história de Davi, vocês já leram sobre a história de Davi, mas no outro aspecto, para a gente saborear a narrativa, a gente tem que fingir que a gente não conhece a história de Davi. E o texto termina de forma abrupta e chocante. Há um corte aqui. O texto diz que 1 ano e meio depois, os filisteus resolvem voltar para a guerra contra Israel. Vamos acabar com esse povo rebelde, nós temos superioridade tecnológica, nós temos melhores exércitos, vamos acabar com eles de uma única vez. Verso 1. Os exércitos são reunidos para a batalha. E aí acontece algo surpreendente. Já que Aquis acha que Davi traiu o povo de Israel, e o povo de Israel odeia de verdade Davi, como diz o verso 12, Aquis, confiando na palavra de Davi, chama Davi e faz um convite para Davi. Era muito comum na antiguidade os reis terem tropas de mercenários para se protegerem, seus guarda-costas. A gente lê, por exemplo, da guarda pretoriana na época do Novo Testamento, mas a gente surpreende que não era exatamente a guarda pretoriana que guardava os Césares no mundo do Antigo Testamento. Desde Júlio César, a prática era trazer guerreiros da fronteira, germanos, lourinhos, altos, fortes, olhos azuis, totalmente implacáveis, e eram esses guerreiros que faziam a segurança interna dos imperadores do mundo romano. O mesmo se dá aqui. Aquis está ouvindo de Davi, ele sabe da fama de Davi, ele é um grande guerreiro, um grande soldado, alguém completamente impiedoso, alguém que sabe matar e comandar homens em batalha, e aparentemente ele está ouvindo que Davi está exterminando o seu próprio povo. Opa, aqui eu tenho o guerreiro perfeito. Ele não tem como voltar para eles, e agora ele depende de mim. E aqui a gente tem uma baita de ironia na conversa de Aquis com Davi. Você será meu guarda pessoal para sempre. No hebraico, o que Aquis está dizendo para Davi é o seguinte: você vai guardar a minha cabeça para sempre. Eu imagino Davi ouvindo essas palavras, porque em 1 Samuel capítulo 17, Davi tem que lutar contra Golias, que é o campeão da cidade de Gate e o campeão dos filisteus. Agora nós temos Davi refugiado em Gate, na cidade de Golias, e servindo Aquis, que em tese seria, muito provavelmente, o comandante do herói filisteu falecido do campo de batalha. O que Davi faz com Golias? Ele cortou a cabeça de Golias. E agora ele é chamado para proteger a cabeça do rei de Gate. Eu imagino que Davi deve ter ouvido essas palavras assim, aí ele engole em seco, né? Ele lembra de onde ele veio. Mas o texto para aqui, o texto não continua, a narrativa é interrompida. E ela só vai voltar no capítulo 29, vai ter uma situação dramática que o Guerra vai pregar, não eu, vou sentar aí para ouvir o Guerra. Né? E aí, quem que apareceu para Saul e Endor? Né?
Samuel mesmo ou um espírito, um demônio? Então, a resposta está com Tiago Guerra. Vou sentar, ficar quietinho ali, né? Trazer uma Coca-Cola, uma pipoca e vamos ver o que vai sair dele. Eu já sei o que vai sair, mas não vou estragar o choque de alguns de vocês, mas tudo bem. Mas o texto termina de forma abrupta. O texto tem um corte aqui. O que o texto colocaria diante do leitor? Davi já desceu muito. Ele vai continuar se rebaixando mais ainda? Será que Davi vai mesmo para o campo de batalha? As tropas estão sendo regimentadas. Davi está sendo convocado aqui para ser o guarda da cabeça do próprio rei. Ele vai proteger com a sua própria vida e seus guerreiros a coroa do rei Jaques. Davi vai mesmo para o combate? Davi vai sacar a espada contra Saul e contra os seus? O que vai acontecer? Vamos ver isso adiante. Caminhando para o final, então. O que nós temos diante de nós é um texto bem chocante. Nós temos esse homem, Davi, predestinado para ser rei de Israel, um homem que ouviu da boca de Jonatas, de próprio Saul 2 vezes, de Abigail, que Deus vai ser com ele. Mais do que isso, essa mulher, Abigail, vai profetizar que Deus vai fazer uma casa perpétua, de onde virá Maria e de onde virá o nosso Salvador, Jesus. E mesmo assim, esse homem chega a um momento de exaustão, de cansaço, e ele vira as costas ao seu chamado, vira as costas à sua terra, ao seu povo, à sua própria identidade. O que é interessante, como eu já tenho destacado aqui, é que esse trecho bíblico não faz juízo de valor a respeito de Davi. O texto só descreve a história de Davi. O texto só coloca diante de nós a história de Davi. Porque Deus, muitas vezes, é mais misericordioso com a gente do que os nossos pares. E Deus vela pela gente, por causa da sua aliança, do seu compromisso, da sua fidelidade, mesmo quando a gente não invoca o Senhor. 1 ano e meio vivendo em terra estranha. 1 ano e meio longe dos sacrifícios. 1 ano e meio longe de, provavelmente, profetas. 1 ano e meio longe da palavra do Senhor. 1 ano e meio sem invocar o Senhor. Mesmo assim, Deus é com Davi. E Deus usa, de fato, Davi. Mesmo que ele vacile, mesmo que ele deixe a terra que ele estava destinado a governar. Deus continua velando por Davi, mesmo quando ele recorreu à dissimulação, como ele já tinha feito anteriormente, 1 Samuel 21 e 22. Agora, de novo, ele deixa de consultar o Senhor, como ele havia feito em 1 Samuel capítulo 23. Ainda que ele não ataque seu próprio povo, ele acaba travando as batalhas do Senhor contra os inimigos de Israel. Ainda que ele haja com dissimulação e se coloque numa posição comprometedora e perigosa, a providência divina vela pelo seu servo e cuida do seu servo e, mais surpreendentemente, usa o seu próprio servo. 3 pontos para nós refletirmos aqui. Em momentos de desespero e de exaustão, mesmo espiritual, os servos escolhidos do Senhor podem algumas vezes comprometer a sua identidade. E todos nós estamos sujeitos a isso. Nós somos escolhidos. Nós entramos na comunidade da aliança. Nós já temos provado a bondade, a misericórdia, a graça do Deus Todo-Poderoso. Todos esses fatos e eventos deveriam moldar quem nós somos. Como você se percebe no espelho de manhã, quando você vai sair para o teu trabalho, para a sua escola, fazer os seus afazeres? Quem é você de forma mais íntima? Se nós somos da fé, essas imagens deveriam moldar quem nós somos. Mas algumas vezes, diante de desespero, cansaço, pecado, tensões, a nossa identidade pode ser comprometida. A gente pode passar aquilo que era chamado do passado de noite escura da alma. Quando parece que Deus está distante, a gente não invoca o nome de Deus, a gente não tem prazer nas coisas divinas, a gente não quer estar com o povo de Deus, a gente não quer ir com a multidão em festa celebrar o nome de Deus. Então a gente precisa lembrar que nós somos suscetíveis a esses momentos de desespero, exaustão, tensão, pecado, e muitas vezes, quando pegos nesse turbilhão, a nossa identidade pode ser comprometida. Mas ainda assim, nós precisamos erguer os olhos. Mesmo na mais densa noite, na mais escura noite, a gente tem que trazer à memória quem nós somos de fato.
Irmãozinhos e irmãzinhas, nós somos a comunidade da aliança. Deus entrou num pacto de fidelidade com a gente. Nós podemos trazer à memória os atos bondosos do Senhor em nossa vida e na vida dos nossos. Nós podemos trazer à memória os tempos de refrigério que Deus já deu para a gente. Mesmo quando passamos esses momentos, e muitas vezes nos falta quem nos apoia também, que parece ser o caso de Davi. Ele não via as pessoas se levantando, vamos apoiar Saul. Muito ao contrário, pessoas da própria tribo dele estavam prontas a entregá-lo na bandeja de prata ao próprio Saul. Mesmo assim, Deus velou pelo seu servo, mesmo quando ele estava traindo o seu chamado e comprometendo a sua identidade. Então, nós estamos suscetíveis a esse tipo de situação. Nós já podemos ter passado por esse tipo de situação. Nós podemos estar passando por esse tipo de situação. Do outro lado, em momentos de desespero e exaustão, quando crentes passam esse tempo de escuridão e de trevas, algumas vezes esses crentes, servos escolhidos do Senhor, podem recorrer a medidas imprudentes, pecaminosas, que vão colocá-los em uma situação delicada. Esse é um momento que nós tomaremos atitudes tolas, impensadas. Nós vamos, talvez, machucar pessoas ao nosso redor, vamos fazer atos que não deveríamos, vamos pecar contra o próprio Senhor da aliança, mas, mais uma vez, ainda assim, essa não é a palavra final. O cansaço, o desespero, o pecado, as escolhas erradas, eu escolhi o trabalho errado, casei de forma errada, estou me divorciando. Irmãos e irmãs, se nós somos da fé, esses não são os momentos definidores da nossa vida. E a história de Davi mostra isso. Nós temos aqui esse cantor do Senhor, esse homem destinado a ser rei, esse homem que vai receber uma casa perpétua, do qual virá o nosso Messias, o nosso grande rei, o maior daqueles que descendem de Davi. Ele chega a um nível tão baixo na vida dele, que a semelhança do povo em Susã, como registrado no livro de Esther, o nome de Deus não é mais invocado. Ainda assim, Deus é com ele. Esse homem que agora mente, trapassa e finge que é algo que não é, que não foi determinado para ser, ainda assim, tomando essas atitudes tolas, impensadas, pecaminosas, Deus continua velando por esse rei. E a gente tem que lembrar disso. Nesses momentos que parece que a realidade está se rompendo diante da gente, a gente tem que lembrar que essa realidade que parece que o chão está abrindo diante de nós, ela não dá a última palavra da nossa existência. Essas situações não são definidoras daquilo que, se somos da fé, define o nosso caráter ou a nossa própria imagem. Se somos da fé, a nossa imagem é definida não pelos problemas e pelas situações que estão diante de nós, mas pelo que Deus concede para a gente, pela palavra de Deus que afiança que nós somos do povo do pacto e estamos debaixo da fidelidade e misericórdia e graça e perdão do único Deus que existe. E o que a gente vê aqui, por fim, é que mesmo em momentos de desespero e exaustão, e de escolhas erradas, e de escolhas pecaminosas dos servos de Deus, os planos de Deus não são frustrados. Isso que é o mais surpreendente para nós aqui nessa passagem. Ainda que Deus se sirva da gente, ainda que Deus use a gente, Ele usa até mesmo nossas escolhas equivocadas e torpes, nossos pecados, nossos lances ditados pelo medo, ou pelo desespero, ou pela ânsia de acertar e que nos leva ao erro. Tudo está coberto pela providência divina e, surpreendentemente, Deus usa até mesmo os nossos momentos mais baixos para avançar a sua causa. Na verdade, meus irmãos e irmãs, momentos de desespero, de exaustão, de cansaço emocional, espiritual, de uma profunda treva, pode ser prenúncio de algo muito maior e mais glorioso. É muito interessante como a narrativa bíblica é ilustrada pela vida de grandes personagens do passado. Nós temos aqui o rei Davi, ou o futuro rei Davi, chegando ao nível mais baixo da sua existência, num momento chave, decisivo da história de Israel. Os inimigos filisteus vão partir para o abate, eles vão para o tudo ou nada. Israel está sob risco de extermínio, enquanto o herói de Israel está sendo
separado para ser o chefe da guarda pessoal desse rei odioso e ímpio. Mas, como eu disse, esses momentos de desespero e exaustão podem ser prenúncio de algo maior. Pensa, por exemplo, em Martinho Lutero. Ele foge de Worms depois de testemunhar da graça e do poder e da autoridade da Sagrada Escritura diante do imperador e de todos os nobres do império. Ele sabe que ele podia sair dali para a fogueira, mas ele não é morto. Ele consegue sair da cidade vibrando, as pessoas cantando e celebrando com ele, mas, por causa do medo da morte, ele se exila num castelo chamado Wartburgo. Deixa a barba crescer, muda o seu nome. Ele, que era Lutero, vira agora Junker, Jorge, Cavaleiro Jorge. Começa a usar armadura. Ele não é um homem de espada, ele é um homem da pena. Mas Deus usa o momento de exílio dele para que ele traduza o Novo Testamento para o alemão. E a tradução que Lutero faz, o Novo Testamento do grego para o alemão, forma o idioma alemão e espalha a palavra do Senhor por toda aquela terra. Pensa em Rembrandt, membro da Igreja Reformada Holandesa, o maior pintor holandês do século XVII. As pinturas dele são impressionantes, tanto as que retratam paisagens ou situações do dia a dia, ou aquelas religiosas. Ele perde a sua esposa, que ele amava tanto, e ele entra em profunda depressão. Os quadros mais famosos dele, os quadros mais caros, são os que ele pinta já no final da vida dele, abandonado, sem dinheiro, tendo que vender o que ele pintou para sobreviver, sem grandes perspectivas para o final da vida dele, mas ele pinta os seus quadros mais bonitos num momento de trevas, num momento de noite, onde o nome de Deus não era invocado. Ele arruma uma concubina para ele, inclusive, nessa época, mas são os quadros mais valiosos, disputados pelos principais museus do mundo. Pense em Handel, a gente ouve o Messias, o Senhor reina, sempre, sempre o Senhor reina. Handel escreve o Messias num período de depressão profunda, ou saindo de um período de depressão profunda. Quando ele começa a escrever Messias é basicamente paráfrases do texto bíblico. A história de Cristo é colocada numa ordem cronológica e ele vai parafraseando e musicando os textos bíblicos de acordo com as etapas da encarnação e vida do nosso Salvador. Dizem que quando ele começa a compor o Messias, ao final desse período de depressão e de trevas, e ninguém sabe quando termina a noite escura da alma, né, quando está destinado a terminar a noite escura da alma, ele não conseguia sair do quarto, ele não queria comer e beber nada, porque ele estava derramando a alma nessa peça musical que é famosíssima, que é cantada e celebrada até hoje. Então, meus irmãos e irmãs, a gente, de um lado, deve saber que nós vamos passar por tempos de desespero, de provação, de exaustão, de cansaço. Vamos achar que fomos abandonados por aquelas pessoas que andavam com a gente, que iam para culto com a gente, mas esses momentos não são definidores de quem nós somos. Esses momentos não só são passageiros, mas Deus, ainda que a gente não veja a mão dele, ainda que a gente nem mesmo invoque a Deus, Deus está agindo nesses momentos, se nós somos da aliança, se nós estamos ligados ao Deus fiel, ao Deus misericordioso. Por isso, eu termino lembrando de um trecho da Noite Escura de São João da Cruz. Num das estrofes, ele celebra: ó noite que me guiaste, ó noite mais amável que a alvorada, ó noite que juntaste amado com amada, amada já no amado, transformada. Então, que a gente pegue leve com aqueles nossos irmãos e irmãs que têm passado por esses tempos de noite escura. Que a gente ore por eles e se coloque na posição também de apoiá-los e servi-los. E se você passa um período de exaustão, de desânimo, de cansaço, tentado a deixar o povo de Deus, espera, fique firme. Eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia. Você não é o primeiro. Mas, sobretudo, descansa no fato que mesmo nos períodos mais baixos da nossa vida, o Deus de Israel é com a gente. E Ele continua sustentando a gente.